Assinale o dispositivo mais bem indicado para a proteção de um motor elétrico. Qual será a proteção mais indicada para um motor elétrico? Observe o seguinte, temos aqui a corrente elétrica de um motor. Podemos então observar a corrente de partida, que é bem elevada, podendo chegar em alguns motores, como o motor de indução, até 8 vezes maior do que a corrente nominal, e depois a corrente elétrica em regime se estabelece, que é a corrente nominal. Então vamos observar cada uma das alternativas. Na letra A, o contactor. Ele não é um dispositivo de proteção, é um dispositivo de comando. Resposta errada. Letra B e letra D, temos aqui fusível rápido e relé de sobrecorrente. Esses dois dispositivos são de proteção, mas eles não suportam a corrente de partida. Ou seja, na partida do motor, o fusível ele abriria e o relé de sobrecorrente atuaria desligando o motor. De tal forma, o dispositivo mais bem empregado para a proteção de um motor elétrico é um fusível com retardo. Ele suporta esse tempo da corrente de partida até que se estabeleça a corrente nominal do motor elétrico. Analise as seguintes características de um motor trifásico: potência 20 HP, polaridade 4 polos, fator de potência 0,85, frequência 60 Hz. Esse motor está ligado em triângulo a uma tensão de linha de 220 volts com um rendimento de 90% em carga nominal. Nesse caso, a corrente de linha será igual a... Observe que temos que calcular a corrente de linha. E eu já grifei em vermelho quais são os parâmetros para o cálculo da corrente de linha. Não precisamos do número de polos nem da frequência. Temos informações demais. E qual é a fórmula da corrente elétrica? Temos que saber decorado. Não tem jeito. É a potência mecânica do motor dividido por raiz de 3, porque o motor é trifásico, multiplicado pela tensão, pelo rendimento e pelo fator de potência. E observe que o cálculo da corrente elétrica leva em conta a tensão de linha, que é a tensão entre as fases. Isso vai independer se a ligação é em estrela ou a ligação é triângulo. A fórmula é a mesma. Substituindo os valores, lembrando que 1 HP vale 745 watts, nesse caso o aluno deve saber de cor. Fazendo os cálculos, chegaremos ao resultado 51 amperes e a alternativa correta é a letra C. Questão simples, aplicação direta da fórmula. Para a medição de resistência ohmica de um motor elétrico, o instrumento mais adequado será... Qual será então o instrumento mais adequado para a medição da resistência ohmica, que é a resistência da cabeação do enrolamento? Nesse caso, a resposta é a ponte de Kelvin, alternativa D de dado. A ponte de Kelvin, ela é um método de medição, é uma ponte que mede resistências na ordem de micro-ohms e também é conhecido como micro-ohmímetro. Então, essa é a resposta correta. A figura abaixo apresenta um diagrama de força para a partida de um motor trifásico. A respeito desse esquema, pode-se afirmar exceto. A palavra exceto quer dizer que a alternativa correta é a afirmativa falsa. Vamos então analisar o diagrama. Observe que o diagrama de força possui 3 contactores, K1, K2 e K3. E observe que o contactor K3 ele faz a interligação das 3 fases, um jampeamento. Então, essa é uma chave estrela-triângulo. A partida do motor ocorre na ligação estrela e em regime temos então a ligação em triângulo. Vamos agora às afirmativas. Letra A. Essa chave de partida proporciona uma redução na corrente de partida de aproximadamente 33% de seu valor. Alternativa verdadeira. De fato, a chave estrela-triângulo
reduz a corrente de partida para 1/3, ou seja, uma redução para 33%. Alternativa B. O diagrama representado no circuito de força é uma chave compensadora. Não é verdade. Já vimos que é uma chave estrela-triângulo. E na chave compensadora há a necessidade de um transformador com comutação de TAP. Dessa forma, a alternativa B é a resposta da questão, porque é a alternativa falsa. Um motor de indução de rotor de gaiola de 6 polos, 60 Hz, é deliberadamente carregado ao ponto onde ocorre o seu torque máximo e desacelera ao atingir o torque máximo, com a velocidade de 900 RPM. Os valores do escorregamento e da frequência do rotor correspondentes ao ponto de torque máximo serão, respectivamente, temos aqui uma questão sobre motor elétrico e precisamos calcular o escorregamento e a frequência das correntes elétricas induzidas no rotor. Observe, para calcular o escorregamento, precisamos da velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, 120 vezes a frequência dividida pelo número de polos. Substituindo os valores, resultado 1.200 RPM. Agora podemos calcular o escorregamento, que é a diferença percentual entre as velocidades. Velocidade síncrona menos a velocidade do rotor, tudo isso dividido pela velocidade síncrona. A velocidade síncrona, 1.200 RPM, velocidade do rotor no torque máximo, 900 RPM. Substituindo os valores, chegamos então a um escorregamento de 0,25. E agora podemos calcular a frequência das correntes elétricas induzidas no rotor. Essa frequência é o produto do escorregamento pela frequência da rede elétrica, 0,25 multiplicado por 60 Hz. E o resultado é 15 Hz. Então, a alternativa correta será a letra A. As normas definem o grau de proteção dos equipamentos elétricos por meio dos caracteres IP. Um motor totalmente fechado será indicado com um grau de proteção. Observe, o código IP, ele refere-se à proteção de equipamentos elétricos, nesse caso, motores, contra sólidos e líquidos. Dessa forma, o grau de proteção para um motor totalmente fechado é o IP 44. O primeiro algarismo, 4, indica proteção contra partículas sólidas de até 1 milímetro. E o segundo algarismo, que também é 4, indica proteção contra jato d'água. Esse é o IP 44. E o máximo IP de um motor elétrico é o motor IP 68. E como curiosidade, o maior grau IP de um equipamento elétrico é o IP 68. O 6 significa proteção total contra partículas sólidas, totalmente fechado contra poeira, e o 8 significa que o motor pode operar submerso, debaixo d'água. Analise o seguinte diagrama referente ao controle de partida de um motor trifásico. Primeira coisa, número de contactores. Temos 2 contactores. Já descartamos aí chave estrela-triângulo, chave compensadora, que utilizam 3 contactores. E agora observe que a sequência de fases na chegada do contactor 2 é a sequência ABC, mas na saída temos uma inversão CBA. Dito isso, estamos diante de uma chave reversora e a alternativa correta é a letra A. Essa chave reversora, ela permite a inversão da rotação do motor trifásico, porque basta inverter um par de fases. Assinale a alternativa que não apresenta um tipo de motor de corrente alternada. Então, o que não é um motor de corrente alternada? É a letra B de bola, motor de excitação série, que nesse caso é o motor de corrente contínua. Analise os seguintes dados nominais de uma máquina síncrona operando como gerador. E temos aqui os dados: número de fases 3, ligação estrela, tensão nominal 230 volts,
potência aparente 60 kVA, número de polos 6, frequência 60 Hz. A partir desses dados, está correto afirmar que a rotação síncrona desse gerador é igual a... Temos que calcular a rotação síncrona do gerador. Temos uma máquina síncrona, ou seja, a velocidade síncrona é igual à velocidade do rotor. Dito isso, é a mesma fórmula do motor. A velocidade síncrona, 120 vezes a frequência, dividida pelo número de polos. Frequência 60 Hz, número de polos 6, e dessa forma temos a rotação do eixo do motor na velocidade de 1.200 RPM. Alternativa correta, letra D de dado. Um motor de indução polifásico de gaiola de esquilo, trabalhando com tensão e frequência constantes, apresenta curva abaixo, cujos eixos X e Y representam, respectivamente, observe, temos aqui uma curva, e essa curva é de um motor gaiola de esquilo, motor de indução. Observamos o seguinte, que o eixo Y representa o conjugado, o torque do motor, e o eixo X representa a velocidade. Dessa forma, a resposta correta é a letra C. Temos a velocidade no eixo X e o conjugado torque no eixo Y. Observe que temos aqui o torque de partida do motor, o torque máximo e o torque igual a zero, que é quando a velocidade do rotor se torna igual à velocidade síncrona. E isso é teórico, porque no motor de indução isso jamais acontece, senão ele para. Um motor de indução de 4 polos e frequência de 60 Hz tem uma velocidade de 1.700 RPM a plena carga. O escorregamento a plena carga é... Já fizemos algumas questões e a fórmula é a mesma para calcular o escorregamento. Mas aí eu quero trazer a vocês que há a necessidade do aluno saber decorado quais são as velocidades síncronas em 60 Hz de acordo com o número de polos, para na hora não precisar fazer conta. Observe, um motor de 2 polos em 60 Hz, velocidade síncrona 3.600 RPM. 4 polos cai a metade, 1.800 RPM. 6 polos cai para 1/3, 1.200 RPM. 8 polos cai para 1/4, 900 RPM e assim sucessivamente. E o escorregamento, como já falei, é a diferença entre velocidade síncrona e velocidade do rotor. Diferença percentual. Substituindo os valores, porque o motor ele é de 4 polos, velocidade síncrona 1.800 RPM e a velocidade do rotor a plena carga 1.700 RPM, o resultado é 5,6%. E a alternativa correta da questão é a letra B de bola. Escorregamento, ou seja, diferença percentual de velocidade entre velocidade síncrona e rotor de 5,6%. A partir dos dados de placa de um motor trifásico, qual a tensão medida entre os terminais T1 e T6 quando este motor for ligado em estrela? Então a questão quer saber qual o valor da tensão entre os terminais T1 e T6 do motor elétrico. Vamos aqui para a ligação estrela. E ele mesmo diz que é a tensão superior. E a tensão do motor, temos a tensão 220 volts, que é na ligação triângulo, e a maior tensão 380 volts na ligação estrela. Temos aqui os terminais T1 e o terminal T6. Observe que temos aqui uma estrela. E essa diferença de tensão é a tensão de fase. Só é observar o desenho da estrela. É a diferença de tensão entre a fase e o centro da estrela. E essa tensão de fase, nós já sabemos, na ligação estrela, é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Substituindo os valores 380 volts por raiz de 3, o resultado é 220 volts e a resposta
é a letra A. Uma questão bem interessante. Assinale a alternativa que não apresenta uma das características dos motores de indução, ou seja, a alternativa correta é aquela que estiver falsa. Então vamos lá. Letra A, baixa corrente de partida. Não é verdade. Por quê? Sabemos que os motores de indução têm uma relação IP e N e a corrente de partida chega a 8 vezes a corrente nominal. Como essa alternativa ela é falsa, ela é a resposta da questão. Considere que o motor trifásico é uma carga em estrela balanceada. Se um motor trifásico drena 3.675 watts para uma tensão de linha de 220 volts e corrente de linha de 10 amperes, determine o fator de potência do motor elétrico, dado que raiz de 3 vale 1,7. Então, temos que calcular o fator de potência do motor elétrico e precisamos lembrar do triângulo das potências. Temos aqui P, a potência ativa em watts, e S, a potência aparente em volt-ampere. E o ângulo entre P e S é o ângulo φ do fator de potência. E o fator de potência é o cosseno do ângulo φ. Lembra do cosseno? Lá da matemática, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que equivale a P dividido por S. Mas observe que temos apenas a potência P, 3.675 watts. Não temos a potência S, mas nós sabemos que S é o produto de raiz de 3 multiplicado pela tensão e corrente de linhas. Então, substituindo os valores, todos estão na questão, o fator de potência vale 0,96. E a alternativa correta da questão é a letra D de dado. Para reduzir a corrente de partida, é conveniente utilizar alguns métodos de partida em motores de indução. As afirmações abaixo se referem à ligação com chave estrela-triângulo para acionamentos de motores à indução. Então, a chave aqui que trataremos é a chave estrela-triângulo, chave de partida. Assinale com V o que for verdadeiro e F aquilo que for falso. Vamos então à primeira, a afirmativa. Para baixas tensões, o custo do emprego da partida pelo método estrela-triângulo é reduzido. Alternativa verdadeira, porque utiliza apenas 3 contactores. Não precisa de transformador, não precisa de soft starter, equipamento tiristorizado, apenas 3 contactores e tudo está resolvido. Precisa também de temporizador, relé de sobrecarga, mas isso tem custo baixo. Vamos à próxima alternativa. O torque de partida de um motor ligado em estrela é superior ao torque de partida obtido com a ligação em triângulo, para a mesma tensão do alimentador. Isso não é verdade, é o contrário. O torque na ligação em triângulo é que é maior que o torque na ligação em estrela, considerando a mesma tensão de alimentação, porque o torque é proporcional à corrente elétrica que passa no bobinado do motor. E observe, na ligação em triângulo, a tensão da bobina é igual à tensão de linha. E na ligação em estrela, a tensão da bobina é a tensão de linha dividida por raiz de 3. Então, essa alternativa é falsa. Vamos à próxima. O uso de ligação estrela na partida faz com que a tensão em cada enrolamento estator seja menor que a tensão de linha do alimentador. Isso é verdade, porque a tensão de fase, a tensão na bobina, na ligação estrela, é a tensão de linha de alimentação do motor dividido por raiz de 3. Alternativa verdadeira.